Olá, seja bem-vindo ao seu programa Fé para Hoje, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É uma alegria poder receber você aqui conosco. Estamos falando sobre encontrar propósito para viver. E estamos todos juntos encontrando essa resposta no nosso Deus, que é o nosso Criador e que realmente nos dá sentido para viver. Até aqui nós já fizemos a pergunta, afinal de contas, por que estamos aqui? Já falamos sobre enxergar a vida corretamente, que adorar e agradar a Deus fazendo a sua vontade é o principal propósito da nossa vida. Mas tudo isso não seria completo se nós não falássemos que um outro grande propósito de Deus para nós é fazer parte de uma família. Por isso nós vamos olhar juntos aqui para essa família a qual nós somos chamados a pertencer, que é chamada de povo de Deus, comunidade ou simplesmente igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu a graça de sermos chamados seus filhos, não por nascermos entre os israelitas, entre os judeus, mas a Bíblia fala porque nascemos pela fé no Senhor Jesus Cristo. E essa graça de sermos tornados seus filhos é porque Deus nos faz fazer parte agora de uma família, de todos aqueles que pertencem e creem no Senhor Jesus. Essa família é a igreja, é o povo de Deus. Por isso nós olhamos para esse pertencimento como um grande propósito de Deus para a nossa vida. Fazemos parte da sua igreja, fazemos parte do seu povo. Um povo que Deus chamou pela fé em Jesus Cristo. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Deus nos fez para fazermos parte de uma família. Essa família gerada pela fé, que é o povo do Senhor, é a sua igreja. Esse é um grande propósito de Deus. Vivermos juntos em comunidade para louvar a Ele, pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, línguas e nações, como diz a palavra. Um povo que tem um único Deus, que adora esse único Deus e que vive unido por causa de uma só fé, de um só amor e de uma só esperança. Um povo que faz a vontade de Deus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: "Olhe, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor." Então Jesus perguntou: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." O apóstolo João, no seu evangelho, escreve que nós não somos feitos filhos de Deus porque nascemos em uma família especial, mas pela fé em Jesus. No Evangelho de Marcos, é o próprio Senhor Jesus que olha ao seu redor para aquelas pessoas que estavam assentadas para ouvir os seus ensinos e diz: "Esses que estão ao meu redor são a minha verdadeira família, aqueles que fazem a vontade de Deus." Fazer a vontade de Deus, segundo o Senhor Jesus, é ouvi-lo e obedecê-lo. É estar assentado ao seu redor para receber seus ensinamentos e instruções. Nós nascemos de novo pela fé. Isso nos torna filhos de Deus. Nos tornar filhos de Deus significa que pertencemos a uma família, com novos irmãos, irmãs, mães e pais, de todos os lugares, espalhados pelo mundo inteiro. Um povo que foi criado por Deus pela fé em Jesus. E assim o Senhor nos diz que aqueles que são parte da sua família são aqueles que fazem a sua vontade, que é o grande propósito de Deus para a nossa vida. E pertencermos a essa família é uma grande graça, um grande presente que Ele nos concede, para juntos vivemos em amor, fé e esperança. O mesmo Deus que nos criou e que nos salvou através do Senhor Jesus Cristo. Agora é o tempo de
fazer diferença, de mostrar as raízes, de quebrar as amarras, ser igreja presente, fazer parte da história, de encarar a miséria e mostrar compaixão, de avançar imbatíveis, ocupar os espaços e ter tudo a dizer. A nossa geração que da cruz brota vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação. Agora é o tempo de fazer diferença, de mostrar as raízes, de quebrar as amarras, ser igreja presente, fazer parte da história, de encarar a miséria e mostrar compaixão, de avançar imbatíveis, ocupar os espaços e ter tudo a dizer. A nossa geração que da cruz brota vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação, que da cruz brota vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação. Olá, primeiro eu quero agradecer a você por ter ficado conosco durante essa série de programas e você acompanhou aqui junto comigo algumas conversas sobre os assuntos que nós estamos abordando aqui nesses programas. E nós já estamos vendo que Deus nos deu uma graça, um presente, que é fazer parte de uma família. Não essa família por nascimento como a nossa, mas uma família espiritual, uma família da fé, com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Essa família é a igreja. E para conversar com a gente hoje sobre pertencer a uma família,
nós recebemos aqui o evangelista Elias, que é evangelista aqui na nossa igreja também, na primeira igreja presbiteriana, no distrito que pertence a Governador Valadares, Chonim de Baixo, e ele tem servido ao Senhor ali nesse distrito. Bom, Elias, falando sobre pertencer a uma família, Deus nos deu um presente que é fazer parte de uma igreja. Mas para ajudar aquele que nos assiste hoje, afinal de contas, o que significa ser igreja de Jesus? Ok. Hoje há um conceito de que igreja refere-se a um templo, a uma construção, mas na realidade igreja refere-se a pessoas. Mas não são todas as pessoas. E é importante a gente estender e dizer igreja de Cristo, porque João capítulo 1, versículo 12 deixa muito claro: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus, e aí pertencentes à igreja de Cristo, que é a família de Cristo, somente aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, a igreja é algo extremamente precioso, né, na vida do ser humano, o privilégio e a alegria de participar da igreja, que é esse corpo de Cristo, essa família de Cristo, composta exatamente desses alcançados pela graça de Deus. E é uma família. Nós não nascemos em Israel, não nascemos numa família de judeus, mas muito bem citado o texto de João, falando que nascemos pela fé, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. E pertencer a essa família é uma alegria, mas o que eu queria perguntar para o senhor é por que fazer parte de uma família espiritual, uma família da fé, como a igreja, é um grande propósito de Deus para nós, e por que é tão importante fazer parte dessa família? É muito importante nós entendermos que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos e servimos, é um Deus de relacionamentos. Quando você pensa na Trindade, né, há um só Deus, mas há três pessoas na Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E eles relacionam. Então, Deus se relaciona consigo mesmo, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o propósito de Deus é relacionamento. E Deus, então, né, teve esse grande projeto para a humanidade, que é ter filhos. Por isso, filhos humanos. Por isso, Cristo veio, morreu, viveu 33 anos, morreu numa cruz. E o texto fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir deste momento, nós passamos a ser, a pessoa que recebe a salvação em Cristo Jesus, passa a ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Nós percebemos que no ministério de Cristo aqui na Terra, ele valorizava muito o relacionamento. Em alguns milagres realizados por Cristo, ele tabulava uma conversa. Por exemplo, o cego na saída de Jericó, ele clama para que Jesus tivesse misericórdia dele. Jesus manda chamar e Jesus pergunta, né, para ele o que ele deseja. Tabula uma conversa, porque ele cria um relacionamento. Mesma coisa aconteceu com aquela viúva que tinha 12 anos, né, com uma hemorragia. Ela toca nas vestes de Jesus e Jesus para. Embora muitos estivessem ali tocando em Jesus, eu falo, não, alguém tocou de uma forma especial. Aquela mulher apresenta e ele tabula uma conversa com ela. Portanto, Deus é um Deus de relacionamento. Por isso ele criou esta família, né, de Cristo, para que nós, fazendo parte dessa família, tenhamos os nossos relacionamentos como filhos de Deus, como salvos de Deus, e caminhando juntos, né? Caminhando para a glória e vivendo nesse mundo, né, tão difícil de se viver, mundo que jaz nas trevas, mas sendo fortalecidos uns com os outros como família de Cristo. Isso é a gente não cansa de dizer, né, que fazer parte, pertencer a essa família é um grande presente de Deus. É claro, como todas as outras famílias, não é uma família perfeita, né? Nós somos
pecadores perdoados, mas o Senhor falou muito sobre o relacionamento, de estar com os irmãos. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é que pertencer a essa família, então, é um grande presente. Mas além do relacionamento, de tudo mais que nós podemos experimentar, quais outras bênçãos nós recebemos de Deus quando pertencemos a essa família? É importante nós entendermos, uma criança, quando nasce, ela nasce e já pertence a uma família universal dos seres humanos. Mas ela precisa de uma família específica, para ser criada, educada, para que ela possa desenvolver, e ter uma vida independente. Na família de Cristo, é também o mesmo raciocínio. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador da sua vida, ele passa a fazer parte da família universal espiritual de Cristo. Mas ele precisa, de uma igreja local, para que ele possa reunir, para que ele possa, junto com os demais, estar estudando, estar aprendendo, estar crescendo na graça, no conhecimento, nas experiências com o nosso Deus. Precisa de uma igreja local para que ele possa ali estudar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ela que nos traz todo o preparo para vivermos nesse mundo tão difícil que a gente vive, porque é um mundo que jaz no maligno. Mas além disso, grande privilégio e a bênção de fazer parte dessa família é porque nós passamos a ser propriedades exclusivas de Deus, filhos de Deus. Na verdade, quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Deus passa a habitar em nós. Portanto, é muito precioso você entender que você é filho de Deus, faz parte de uma família de Deus, e agora Deus cuida, Deus te abençoa, Deus sustenta, porque o cuidado de Deus para conosco, ele é constante. Lá no Salmo 139, versículo 5, ele falou: eu te cerco por trás, por diante, e sobre você eu coloco a minha mão. Instruir-te-ei, te ensinarei no caminho que deve seguir, sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Então é esse caminhar com Deus, esse andar com Deus. E isso é fortalecido nesse convívio da família, na participação dos trabalhos da igreja, no estudo da palavra dele. Muito bom. E estar junto, a palavra fala de sermos aperfeiçoados em amor, de encorajar uns aos outros. O apóstolo Paulo escreve muito isso, por exemplo, aos Tessalonicenses, encorajem uns aos outros com essas palavras. Isso não aconteceria se eles não vivessem em igreja, em família. Esse crescimento mútuo, esse encorajamento mútuo não existiria se não existisse uma família. Mas, senhor Elias, tem gente que nos assiste e que pertence a uma igreja e talvez possa estar desanimado ou talvez não está enxergando essas coisas que nós apontamos aqui, porque às vezes já sofreu nesse relacionamento, já foi machucado. E ao mesmo tempo nós temos pessoas que talvez nesse momento estão ligando a TV ou abrindo a internet e que já estão longe da igreja há muito tempo. Para essas pessoas, qual a mensagem de encorajamento na palavra que o Senhor poderia dar a elas para desfrutarem dessa bênção e para retornar para a família, onde elas podem continuar crescendo na palavra de Deus? Caminhou, tem caminhado nos caminhos do Senhor, mas está passando por grandes lutas que têm trazido desânimo, às vezes esfriamento. Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: vós corris bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Alguma coisa aconteceu na sua vida, mas é importante fazer aquilo que Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, 21, nos ensina: trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Pense em quem você é, pense a quem você pertence. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não tira os olhos de você, do Deus que ama você. É muito importante, a gente aprende quando estudamos o livro do Apocalipse de João, que a nossa caminhada nessa terra, ela precisa de ser vista a partir do trono de Deus. Acima do mundo, há um trono do Deus vivo, Deus eterno, Deus Criador, que está no controle de todas as coisas.
Deus ama você, Deus cuida de você, Deus tem os olhos postos em você. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir. Tudo que acontece, tudo na sua vida, João 3,27 fala que nós não teríamos coisa alguma se do céu não nos fosse dado. Lá em Atos, no capítulo 17, fala que em Deus nós vivemos, movemos e existimos. Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Portanto, você existe porque Deus está preservando a sua vida. Volte, pense em quem você é, traga a sua memória. Se você pensar na Bíblia, você vai falar assim: olha, o meu Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho, o meu Deus é o Deus que fez com que a muralha de Jericó caísse. O meu Deus é o Deus que faz brotar água da rocha, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que pode reverter o quadro, pode mudar a situação, é o Deus que me ama, que sustenta e que cuida de mim. Mas se você já esteve nesse caminho e agora está afastado, é muito importante que você lembre de uma coisa: não há nenhum outro caminho que te levará à eternidade no céu. Jesus é esse caminho. João 14,6 já fala: eu sou o caminho, eu sou. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Enquanto você estiver essa existência terrena, se você não entrar nesse caminho, se a sua vida não for trilhada nesse caminho, você nunca chegará à eternidade no céu, mesmo porque a porta do céu é o próprio Jesus Cristo. Portanto, qualquer outro caminho que você percorrer nesta vida, e é muito importante que você entenda que essa decisão de voltar, de retomar essa caminhada, precisa ser feita enquanto você está com vida. Nenhum de nós sabe o tempo que viveremos. Os nossos dias são contados. Portanto, nenhum de nós sabe se vai viver amanhã. O tempo é hoje, o momento é agora. Retoma a sua caminhada com Cristo, para que você viva eternamente no céu, com Cristo e com a Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe. Me chamo Mirelle, sou esposa do Leandro, mãe da Bianca e da Laís. Deus me deu a oportunidade de estar em tempo integral com elas, um momento precioso da minha vida, a maternidade. Eu creio que desde o ventre, o Senhor me escolheu e Ele me chamou para uma missão muito grande, de honrar o nome dEle, uma missão única, de glorificar o nome do Senhor nessa terra, honrá-lo. Falar que somente Jesus é o suficiente na minha vida, na minha história, é aquele que me preenche. Então Jesus tem feito isso na minha história, Eu tenho conhecido assim a minha real existência através do Senhor, do senhorio de Cristo, no andar diário, na amizade com o Senhor. Eu acho que isso é maravilhoso, esse dia a dia, o acordar, o deitar, o estar junto com o Senhor. Então isso para mim é o maior motivo da minha existência, mesmo diante da secularização assim, do mundo, onde a gente tem muitas coisas bombardeando o tempo todo. Quando a gente olha para o Senhor, a gente é realizado, isso traz vida na gente. Então eu vejo isso, o maior motivo da minha existência nessa terra, é proclamar o Senhor, independente das circunstâncias da vida. Porque muitas das vezes, a casa não está legal, na escola, às vezes as crianças não estão legal, mas a minha felicidade não é essa. O motivo real da existência não é isso. É o Senhor Jesus, é a alegria de ter o Senhor, é o maior motivo. Então é glorificar o Senhor nessa terra. Penso assim, quando a gente entende a paternidade do Senhor na nossa vida, reconhece Ele como nosso Pai, a gente se posiciona diferente. A gente começa a olhar o mundo de uma forma, provavelmente da mente do Senhor, da vontade do Senhor para nós. A gente deixa de querer caminhar do nosso próprio jeito, fazer as nossas próprias vontades. Então o Senhor começa a nos conduzir de uma forma a honrar o nome dEle e mostrar que aqui é muito passageiro, é muito rápido. O Senhor nos começa a mostrar a eternidade.
Aí o Senhor vai nos enchendo e falando, continua, é esse caminho, é isso que eu quero. Então isso vai mudando, nos tira do foco de querer nos satisfazer com as coisas deste mundo. O nosso foco muda, o nosso querer, o nosso realizar, a nossa mente começa a ser transformada, o nosso jeito de agir, o meio de convivência, a gente começa a pensar na realidade, no que o Senhor tem preparado para nós. Né? A nossa cidadania não é aqui nessa terra. A nossa cidadania é um dia encontrar com o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso nos enche, isso traz vida. Então, esse propósito definido de saber que um dia há uma esperança viva, que é Jesus Cristo para nós, isso transforma tudo aqui nessa passagem que nós estamos vivendo. Cada canto deste mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Em nossos corações somos servos desse amor, mostra o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar, seja aqui ou além, e até o final, glorificar. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para receber informações da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos visitar no endereço que aparece para você. E é claro, acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais.
Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para nós é muito importante que você nos acompanhe e é uma grande alegria receber o retorno e o encorajamento de vocês, seja por mensagens ou por encontros que nós temos em nossa cidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele te faça enxergar da maneira correta. Se você perdeu alguma parte, nós estamos no ar todos os sábados, às 12h30 e às 21 horas, pela TV Rio Doce, também no nosso canal no YouTube da primeira IPGV e todos os dias pela IPP TV. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele mude as suas lentes, os seus olhos e o seu coração. Em nome de Jesus.